Olá, pessoal! Bem-vindos à Mentoria Coletiva. Esses serão encontros a cada 15 dias, onde eu vou trazer de uma maneira mais abrangente os temas que eu abordo durante as minhas palestras. Porque eu comecei a sentir que é necessário um debate, além dos pontos apontados durante as palestras, mas também trazer as referências, trazer mais características e particularidades dos temas que eu estou abordando com vocês durante as palestras que eu realizo no Brasil. Então, convido vocês a participarem da mentoria coletiva. São encontros abertos, onde eu disponibilizo o link pelo meu grupo do WhatsApp de Cidades Inteligentes. No final desse encontro, vocês vão ter acesso ao QR Code do grupo ou aqui nos comentários aqui do YouTube. Também não é um curso, então por isso ele não tem certificado. São encontros realmente para debater essas referências e essa abordagem mais acadêmica para se falar de cidades inteligentes. Então sejam todos bem-vindos à mentoria coletiva sobre cidades inteligentes. Passando aqui, eu vou me apresentar para quem ainda não conhece o meu trabalho, quem ainda não teve a oportunidade de ver uma palestra minha. O meu trabalho com cidades inteligentes, ele começa por conta do meu doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Departamento de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, o TID. E hoje eu realizo o pós-doutorado na Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no POS-ARC, UFSC. Sempre voltado para esse tema da aplicação das tecnologias da informação e comunicação dentro do planejamento urbano. Por conta disso também, eu participo como consultora e realizo pesquisas voltadas para cidades inteligentes, e uma das características do meu trabalho é utilizar toda essa minha experiência internacional, as ferramentas, as técnicas de se trabalhar com cidades inteligentes em outros países, para analisar o que vem acontecendo no Brasil. Então, eu realizo consultorias mais direcionadas para cidades inteligentes e participação do cidadão, porque só assim nós vamos ter projetos aplicados a longo prazo, com maior sustentabilidade e que se sustentam, né? A longo prazo, que não depende só de uma implementação nova de um software ou de uma plataforma de tecnologia, mas olhando de fato a particularidade daquele local. Então, o meu trabalho é bem voltado para esse protagonismo do cidadão. Por isso, nesse trabalho de cidades inteligentes, eu tive a oportunidade de realizar um período como pesquisadora em Singapura, depois como bolsista do programa PSD CAPES, né, do programa de sanduíche do doutorado em Dublin, realizando uma pesquisa dentro do laboratório The Programmable City Lab, do professor Robbie Keating. E também eu fui selecionada para falar sobre a atuação dos jovens no planejamento urbano, nesse direcionamento de inovação, no maior festival direcionado para esse tema, que é o South by Southwest. Inclusive está acontecendo agora, né? No mês de março. Acontece sempre no mês de março, em Austin, no Texas, onde eu pude levar essa minha experiência de trabalho com cidades inteligentes, mas também falar o que o Brasil tem feito de diferente, principalmente aliando essa participação do jovem, né? Trazendo mais essa participação da comunidade, utilizando tecnologia dentro do espaço urbano. E aí, por conta disso também, eu fui uma das palestrantes, né, no formato do TED Talks, né, do TEDx, para falar dessa minha jornada também trabalhando com o tema, porque não é um tema que existe uma faculdade sobre cidades inteligentes. Então, como é que você realiza uma formação direcionada no tema? Então, fiquem à vontade também para me seguir no Instagram, quem ainda não acompanha o meu trabalho, porque lá, além de fornecer mais conteúdos, né, sobre cidades inteligentes de maneira acadêmica, também converso com vocês sobre algumas curiosidades das cidades, sobre o que eu gosto também, que é falar sobre gastronomia. Então, fica também o convite para vocês me seguirem no Instagram. Bom, dando continuidade, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Porque estamos falando sobre cidades inteligentes. Hoje, nós temos esse cenário que é muito
por que esse solucionismo tecnológico é chamado no novo urbanismo liberal. Quem traz isso é a professora Lalita Krauss. Por conta de muito das ferramentas que vêm das empresas, elas começaram a ser utilizadas dentro do planejamento urbano. E aí, com isso, se deu um tom mais empresarial, mais de iniciativa privada para as cidades, para a gestão das cidades, e utilizando também a tecnologia como se fosse a solução para tudo. E por isso que nos causa um estranhamento quando a gente começa a ver que a longo prazo essas ferramentas elas ou precisam de uma adaptação, uma manutenção, e isso começa a se perder essa aderência entre a ferramenta tecnológica e o espaço urbano. E depois eu volto também para explicar por que eu escolhi essa foto para falar sobre esse primeiro passo para se falar de cidades inteligentes, principalmente pensando em Brasil. E hoje também a gente tem a questão do planejamento urbano direcionado para esse contexto dos dados. Ou seja, não vamos deixar, não vamos fugir. Ou seja, não vamos deixar, não vamos fugir dessa questão do planejamento urbano, das ferramentas tecnológicas estarem muito implementadas dentro do planejamento urbano. Por isso, temos uma grande coleta dos dados e isso nos leva a que cada vez mais tenha essa tendência dessa gestão urbana direcionada para a tecnologia. Mas nós temos que ficar atentos para que, de fato, a população, os gestores, utilizem esses dados de uma maneira benéfica e trazendo, de fato, a realidade do cotidiano da população para se tomar essas decisões urbanas. Por que eu escolhi essa foto? Essa foto é em Recife, eu tirei ela e próximo dela fica, bem aqui ao lado esquerdo, fica um dos cenários que aparecem no filme agora, do diretor Kleber Mendonça Filho, do Agente Secreto. Porque ela nos traz essa particularidade das cidades brasileiras, que não aqui mostra, não é uma área extremamente turística, cartão postal de Recife, mas também é um lugar muito importante, próximo desse centro de Recife, que nos traz mais isso, essa particularidade desse espaço urbano. E o que é interessante nesse filme? É porque como ele conta muito, ele se adere, ele fala muito bem sobre o que estava acontecendo na cidade de Recife. Quanto mais você fala sobre um local, mais universal você é. E aí, muitas vezes, em cidades inteligentes, as pessoas querem pegar uma solução de um outro contexto e tentar aplicar no espaço urbano. Mas não, muitas vezes, quando a gente é muito mais focado nas nossas especificidades e nas nossas particularidades das nossas cidades, a gente consegue ser muito mais abrangente e muitas vezes mais universal e atrair toda essa participação da população para se desenvolver soluções que estejam mais de acordo com a nossa realidade. Então, por isso que eu trago também essa imagem, é bem importante para a gente entender qual que é esse nosso ponto de partida para se falar de cidades inteligentes. Como o professor Rodrigo Firmino ele explica, hoje o nosso espaço urbano ele é constituído pela interação, então, não apenas dos elementos tradicionais do espaço urbano, como tijolos e argamassa, mas também e principalmente, os elementos de tecnologia e informação, como as redes, os bits e os bytes, o que é chamado na pesquisa acadêmica de bricks and bytes, ou seja, tijolos e bytes. Como vocês podem ver, essa é uma imagem que eu trouxe, que eu tirei em Caçador, no interior de Santa Catarina. Nós estamos vendo, uma imagem bem tradicional, bem clássica de interior, mas podem ver que no meio da imagem cruza uma rede elétrica. Então, tudo isso faz parte hoje dessa constituição do espaço urbano. Por isso que é tão importante ressaltar essa ao mesmo tempo, essa constituição, não só, dos elementos que a gente já conhece, dos elementos tradicionais das cidades, como os tijolos, argamassa, revestimento, mas também e principalmente as TICs. E aí, o professor Rodrigo Firmino, ele lista
essa quantidade, né, de elementos participantes das TICs, que são as redes subterrâneas ou invisíveis de fibra ótica, sinais de rádio, microondas e satélites. E aí essa ampla infraestrutura de hardware e software, elas possibilitam, né, também aí o uso da telefonia móvel, internet das coisas, a aplicação de grandes volumes de dados por meio do Big Data, por isso que também isso nos encaminha a falar da utilização dos dados em cidades inteligentes, e também o armazenamento em nuvem, que tornam as tecnologias infiltradas a principal constituição do espaço urbano. Então, tudo isso é para listar para vocês que é uma infinidade de elementos que estão permeando o nosso espaço urbano. Muitas vezes eles são invisíveis, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente utiliza os nossos smartphones para fazer essa interação com as nossas cidades, todas essas implementações, né, ali desde as redes subterrâneas até o armazenamento em nuvem, tudo isso está participando para que a gente tenha, então, essa formação do espaço urbano atual. Bom, aí Shepard complementa, isso eu acho bem importante, até para a gente entender da onde vem essa coleta dos dados e como é que está acontecendo essa importância do uso desses aplicativos para a gente coletar informações em tempo real sobre o espaço urbano. Shepard ela complementa que as tecnologias e os serviços baseados em localização produzem uma cidade capaz de monitorar e reagir aos seus habitantes, tornando progressivamente mais inteligente à medida que as capacidades de processamento de dados se integram e se expandem por toda a infraestrutura urbana. Esse texto está citado como Hiroki 2026, porque esse texto está presente também no meu livro, que eu vou lançar agora, em julho deste ano. Então, também é um trecho retirado do livro. Mas o que o autor aqui ele traz? Que como esses serviços eles têm eles estão baseados na localização, que daí a gente volta também muito no uso também dos satélites, eles possibilitam essa cidade que ela pode monitorar e reagir aos seus habitantes, porque ela está coletando, né, dados simultaneamente, tornando assim progressivamente mais inteligente à medida que a capacidade dos processamentos de dados se integram e se expandem por toda a infraestrutura urbana. Por isso que é tão importante quando a gente fala sobre o uso dos dados, essa integração dos serviços e das plataformas que estão coletando essas informações, para que aí sim a gente tenha mesmo essa cidade que ela sente, que ela reage, um pouco que daí a gente chama de sensible city também, né, o termo em inglês. Então vejam esse caminhar progressivo, desde a implementação dessas infraestruturas, das TICs, até chegar nessa cidade que ela possibilita esse monitoramento, mas também essa reação com o que acontece dentro do espaço urbano. Depois a gente vai entrar nas próximas mentorias coletivas, nesses momentos, né, dessas reações da cidade, que é a possibilidade de construir cenários, também a possibilidade de criar planos de emergência para todos esses acontecimentos que algumas coisas são previsíveis e outras coisas nem tanto. Mas tudo isso é possibilitado pela essa grande quantidade de dados que a gente tem hoje no espaço urbano. O que eu acho importante, né? Antes da gente atacar mesmo o que são cidades inteligentes, como elas podem ser definidas, ou mesmo pensar, né? Teve uma das perguntas dos alunos que quais são hoje as chamadas cidades inteligentes, quais são hoje as referências de cidades inteligentes. Eu acho importante a gente dar um passo anterior. Isso do contexto para o surgimento das cidades inteligentes, eu trago do professor Fábio Duarte, que eu destaco também o trabalho dele está disponível em uma entrevista dividida em 3 partes no meu canal do YouTube, onde vocês podem conferir melhor como o professor Fábio Duarte ele aborda esse tema também dessa inteligência aplicada no espaço urbano, e também porque
professor Fábio Duarte, ele é o pesquisador responsável pelos projetos de hoje um dos principais laboratórios de cidades inteligentes, que é o MIT Sensible City Lab, né, que fica localizado na cidade de Cambridge, perto da cidade de Boston. Então fica também como referência, porque eu acho que é bem importante, como uma referência complementar do que a gente está conversando nesse primeiro encontro da mentoria coletiva. O que o professor Fábio Duarte ele diz, né? Que o contexto das cidades inteligentes, ele pode ser comparado com a mudança da experiência urbana que as pessoas viveram na virada do século XIX para o século XX. E aqui eu trago uma foto que está disponível, né, no Museu da Energia de São Paulo, que é a implementação das linhas dos bondes aqui na Estação da Luz, como pode ser visto na imagem. Porque o que é interessante, né? Nesse momento, no final do século XIX, a gente vê algumas matérias dos jornais destacando que, nossa, uma pessoa foi atropelada porque a velocidade do bonde era de 30 quilômetros por hora. Hoje, o que é 30 quilômetros por hora, né? Hoje, nós vivemos em uma vida que tem muito mais velocidade dentro do espaço urbano, muito mais velocidade nessas vias. Então, essa implementação da ciência nesse planejamento urbano que vai transformando a nossa experiência urbana. Então, é a partir disso que a gente começa a falar de cidades inteligentes. É como a nossa experiência urbana no século XXI está sendo modificada por essa implementação das TICs, do uso dos aplicativos, da possibilidade de você ter esse smartphone para você interagir com esse espaço urbano. Então, é a partir daí. Por quê? Isso nos auxilia a trazer esse tema das cidades inteligentes muito mais próximo do nosso cotidiano. O quê? Então, também auxiliando, né, a compreensão de vocês. Quando a gente trabalha com esse paralelo dessa mudança da experiência urbana, ela vai além dos aparatos tecnológicos e os impactos provocados pelo aumento da urbanização. Porque é uma das coisas que eu defendo bastante quando os meus orientandos vão trabalhar com isso, né? As pessoas que procuram as minhas pesquisas para falar sobre cidades inteligentes. Muitos dos artigos hoje, eles começam com a justificativa para se falar de cidades inteligentes é porque a justificativa hoje para se falar de cidades inteligentes é porque a cidade, o espaço urbano está aumentando em todo o planeta. Então, as áreas urbanas elas estão expandindo. Essa é a justificativa para se falar de cidades inteligentes. Mas não é só isso. E esse discurso ele se torna muito pequeno quando a gente precisa falar também das áreas rurais. E isso que é a grande parte da realidade do Brasil. Então, não é só porque as áreas urbanas estão expandindo, mas porque esse aumento do uso das ferramentas tecnológicas, os seus impactos na urbanização, ela também mostra essa mudança na experiência urbana que, com isso, fica mais fácil a gente entender por que é tão necessário falar da participação da população nesses projetos que mesclam, né, que atuam, que aplicam as ferramentas tecnológicas dentro das cidades, né, então aí chamados, né, os projetos inteligentes. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre essa mudança na experiência urbana provocada pelo uso dessas ferramentas de tecnologia. Bom, agora eu trago para vocês, porque isso também foi parte da pesquisa que eu realizei quando eu pude visitar a cidade de Chicago. A Exposição Universal de Chicago, de 1893, ela foi a primeira, o grande evento assim, urbano que utilizou tecnologia e trouxe essa aplicação da ciência e dessa tecnologia para a composição do planejamento urbano. E também como que isso é destacado. Foi o primeiro grande evento que utilizou energia elétrica. E aí as pessoas puderam visitar essa exposição universal durante o período da noite também.
Então pensem, né? Era uma época onde as pessoas elas viviam de acordo com, né, o tempo do sol. Quando né, não tinha mais incidência solar, o pôr do sol, cada um ia para sua casa ou tinha essa vida, né, a vela. O impacto da energia elétrica à noite possibilitou não só, né, essa vivência do espaço urbano, mas também acelerou a comunicação. Como que isso é feito? Então, sempre coloco isso para vocês. Imaginem, né? As pessoas viviam né, sem ter esses espaços tão iluminados e a possibilidade de chegar em um lugar, em um evento que descobertas, curiosidades do mundo todo estavam compactados, né? Eles tiveram esse ponto de encontro em Chicago, na Exposição Universal, e também podendo vivenciar o espaço dessa exposição no período da noite por conta da luz elétrica. O que isso trouxe também? Ela permitiu que as cidades fossem verticalizadas, porque foi a possibilidade de integrar elevadores nas construções, então que também mexeu com a especulação imobiliária, porque antes os locais mais caros, né, os aluguéis mais caros eram o térreo, aí com o uso do elevador, os andares mais altos, então tanto que eles puderam ser construídos quanto os andares mais altos, eles começam a ter uma valorização maior. E também, como coloca o professor Fábio Duarte, a energia elétrica, ela potencializou o sentido da fala. Ou seja, ela melhorou os equipamentos de comunicação. Como a gente pode ver até hoje, como nós estamos nos comunicando hoje aqui, né? Por meio da internet, por meio de uma chamada online. Então, a luz elétrica, ela impactou o uso do telefone, do telégrafo, da televisão e, atualmente, dos computadores e smartphones. Então, tudo isso trouxe esse impacto das ferramentas tecnológicas no espaço urbano. Você poder viver, né, outras atividades, outras ações, além daquele período do dia, e também essa possibilidade da troca de conhecimento. Também, eu trago aqui algumas curiosidades, porque todas essas imagens eu coletei na Biblioteca Municipal de Chicago, onde tem muitos livros e tem esses arquivos da Exposição Universal de 1893 que aconteceu em Chicago. Além, né, de trazer, né, essas curiosidades no campo da etnografia, né, como vocês podem ver, aqui tem um beduíno, e aí também tem uma moça que era se eu não me engano, aqui tá na legenda, eu acho que é da região do Sri Lanka, Sudeste Asiático, naquela região. Também a curiosidade é que o primeiro evento onde as pessoas puderam andar de roda gigante. Então vejam também, né, esse caminho científico de curiosidade, de tecnologia. E aí, como curiosidade também eu trago para vocês, porque o nome da roda gigante em inglês é Ferris Wheel. E o nome daquele filme em inglês, Curtindo a Vida Doidado, é Ferris Bueller Day Off. Então, provavelmente o filme é uma homenagem também, porque é Chicago, então foi o primeiro lugar onde as pessoas puderam, né, andar de roda gigante, ainda mais nesses eventos, assim, né, nesses grandes eventos. Então, que é conhecida como Ferris Wheel. E, como curiosidade, alguns de vocês que já assistiram a minha palestra, eu sempre trago isso, mas eu nunca trago essa imagem nas minhas palestras, mas deixo aqui como curiosidade para vocês e complemento também. Pensem um pouquinho qual que pode ter sido a primeira, o que o Brasil levou, né, como stand, como demonstração da nossa produção aqui. Alguns alunos, eles me falam que produção de borracha, produção de café, mas bem interessante, o Brasil levou a produção de curtume para a Exposição Universal de 1893, dando destaque à produção de sapatos. E um ponto interessante também que eu vou colocar aqui para vocês, o stand do Brasil, como vocês podem ver,
ele estava descrito como US of Brazil, como United States of Brazil, não só como Brasil. Então fica também como uma curiosidade para vocês saberem sobre essa exposição universal de 1893. O que eu deixo de dica é tanto o filme A Batalha das Correntes, né, para falar sobre essa implementação da luz elétrica nas cidades. E também eu acho bem legal, bem interessante, é um produto de mídia assim que nos ajuda também a entender como foi esse período, que é a segunda temporada de Loki. Porque na segunda temporada, o personagem do Loki, ele vai para essa Exposição Universal de Chicago, de 1893, por conta dessa tamanha interação do uso da ciência no espaço urbano. Então, fica também como uma referência. Eu sempre comento que nas minhas palestras eu gosto muito de indicar entretenimento também como complemento, né, dos nossos estudos. Então, fica também como referência, porque são poucos materiais de mídia que a gente tem falando sobre a Exposição Universal de Chicago. Então, foi bem legal que o Loki foi, né, viajou no tempo e pôde visitar e nos trazer também um pouco dessa vivência, né, dessa experiência urbana de estar nesse momento onde a ciência e a tecnologia começam a participar do planejamento urbano. Bom, então finalizando aqui, o último tema que eu quero trazer para vocês nessa mentoria coletiva de hoje é qual é a tríade necessária para se ter um cenário de cidade inteligente. Por que a gente fala desse movimento internacional de cidade inteligente? Porque ele é falado tanto, né, no norte global quanto no sul global. Porque é necessário esses 3 pontos. A agenda internacional, ou seja, as diferentes instituições internacionais, as instituições de cada país falando mesmo de cidade inteligente. Eu vou aprofundar um pouco depois no próximo slide, mas já mostrando aqui para vocês. São, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030 da ONU, fala, né, da implementação dessa cidade mais sustentável. A União Europeia também é pioneira em falar sobre cidades inteligentes. E no Brasil a gente tem um documento federal, que é a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Junto com isso, como eu coloquei, o aumento da infraestrutura de tecnologia no espaço urbano, todas as cidades e também as áreas rurais estão passando por essa mudança de maior uso, né, da tecnologia. E junto com isso, essa mudança na gestão das cidades e essa inclinação empresarial. Ou seja, as cidades começam a utilizar mais os rankings, indicadores, projetos de benchmarking. Elas começam a utilizar essas ferramentas neoliberais, essas ferramentas do mercado, para utilizar na sua administração, na sua gestão. Então, essa tríade que forma esse cenário internacional para se falar de cidades inteligentes. E dentro, né, dessa agenda internacional, isso também está no meu livro destacado. São 3 principais documentos que formam, né, que dão esse direcionamento para se falar de cidades inteligentes mundialmente. A ONU, né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi publicado em 2015, onde o objetivo 11 é direcionado para o uso sustentável dos recursos, de maneira que a tecnologia colabore na eficiência das cidades. Também a Estratégia Europa 2020, elaborada pela Comissão Europeia em 2010, que concentrou sua atenção para um crescimento econômico preocupado na proteção do meio ambiente, sustentabilidade e inclusão. E, junto com isso, a Aliança Global de Cidades Inteligentes, do G20, estabelecida pelo Fórum Econômico Mundial em 2019, para direcionar os princípios do uso responsável e ético das tecnologias. Então, esses são só alguns exemplos que formam essa agenda internacional. E aí, dessa maneira, os países começam a ter esse diálogo unificado para se falar de cidades inteligentes. Nos outros encontros da mentoria coletiva, eu vou aprofundar mais. Por que tem divergências nas definições?
Por que que não existe uma instituição, uma única instituição que vai definir o que é cidade inteligente? Então, esses documentos, eles nos auxiliam a entender esse direcionamento global, porém não há uma única definição para se falar sobre cidades inteligentes. Bom, deixo o convite aqui para vocês também. Quem ainda não conhece o meu curso sobre inteligência artificial para cidades inteligentes, deixo aqui o convite. Lá vocês vão encontrar mais referências, estudos de caso, como está sendo aplicado o uso da IA nas cidades. Então, fica também como referência caso vocês queiram um material complementar a essa mentoria coletiva. E quem ainda não participa do meu grupo do WhatsApp, deixo como convite aqui também para vocês conhecerem, participarem, porque ali eu dou todos os recados, as informações, os avisos do que está acontecendo, né, sobre cidades inteligentes. Então, para quem ainda não veio, né, pela mentoria coletiva pelo grupo do WhatsApp, fica o convite lá também para vocês acompanharem o que está acontecendo sobre cidades inteligentes, principalmente no Brasil, que é o meu foco de trabalho. Então, pessoal, eu encontro vocês no segundo encontro da mentoria coletiva, que vai acontecer daqui 15 dias, onde aí sim a gente vai trabalhar mais sobre as definições de cidades inteligentes. Como isso é entendido pelos pesquisadores no tema, como que isso é olhado, já que não existe, né, apenas uma instituição que regularize a definição de cidades inteligentes. Então, nós vamos trabalhar com essas diferentes definições e diferentes temas também, como cidade digital, cidade sustentável, cidade ubíqua. Ok, pessoal? Muito obrigada e até o próximo encontro.